se nós pudéssemos, então, olhar isso, eu até não coloquei aqui, mas eu já vou antecipar aqui, até para que a gente possa perceber isso. Se a gente pudesse colocar isso, então, numa visualização para simplificar, a gente vai ver lá um ciclo com coleta, seguido de armazenamento, é anti-horário aqui, né? Ó, coleta, armazenamento e recuperação. Gerando dentro de si o registro em si, quer dizer, eu coleto, pode ver que a setinha está vindo de fora, eu coleto os dados, esses dados são armazenados, então ele vai para um suporte. Lembra que eu falei? Pode ser o caderno. O diário de bordo do meu navio, da minha caravela, é um suporte, é um armazenamento. E um terceiro momento em que eu vou me preocupar com a recuperação, gerar entregáveis, permitir que esses dados sejam recuperados por outros ciclos. Então, o nosso ciclo aqui, do navegador, é diferente do ciclo do capitão do navio, que ele tem outras necessidades informacionais. Ele coleta da nossa recuperação. É quando nós permitimos a recuperação que ele coleta. Infelizmente, na ciência da informação, quando se fala em recuperação de informação e de dados, se fala de uma forma ampla, sem levar em conta o usuário. Por quê? Porque quando a gente leva em conta o ator, de que ator nós estamos falando? Porque existe um primeiro momento em que essa informação ela é disponibilizada. Aquele momento da disponibilização é que ocorre a preocupação com a recuperação. Porque aquele que está, como a gente chama lá, recuperando, na verdade, ele está coletando, né? Ele está obtendo o dado da mesma forma que eu obtive os dados. Ele está obtendo agora, e a fonte agora é o meu entregável do meu ciclo. Assim como a minha fonte foram os sensores, os medidores, e assim por diante. Mas, quando a gente olha isso aqui, então a gente percebe que algumas coisas ficam faltando. Né? Então, mas espera aí, professor, tem algumas preocupações que, inclusive, alguns outros modelos de ciclo de vida dos dados colocam como fase. Como, por exemplo, a privacidade. Como se houvesse um momento em que a gente parasse e falasse assim, bom, agora eu vou me preocupar com a privacidade. Quando, na verdade, não é assim. Se você parar para analisar o ciclo de vida, a privacidade ela está presente no momento em que você coleta. Você tem que saber o que está coletando, por quê, como, se aquilo vai ter impacto, principalmente agora com a LGPD. Né? Quais são os riscos para a privacidade? Quem está envolvido? Então, a privacidade ela aparece na coleta. Então, professor, ela é uma fase ali durante a coleta? Não. Ela ocorre durante toda a coleta, é uma preocupação. Assim como ela ocorre na fase de armazenamento. Você tem que saber o que você está guardando daquilo que você coletou. Você pode ter, além de coletar os dados do cliente, você pode ter visto, por exemplo, um problema de saúde dele. Ele está tossindo muito, e você vai lá e anota, tossindo, opa, você armazenou uma informação que é sensível, que você não poderia ter armazenado. É uma informação sensível sobre a saúde dele, ele pode reclamar. Eu usei esse exemplo por ser o mais simples, mas tem questões muito mais sérias que essa e graves que vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Que podem gerar discriminação, diferenciação, exclusão, uma série de outros problemas muito mais sérios. Mas, então, quando você está armazenando, você também precisa se preocupar com a privacidade. Então, é algo que transcende os momentos. Será, professor, e na fase de recuperação, sim, você tem que tomar cuidado com o que você disponibiliza. Você não pode mostrar tudo para todo mundo. Então, você tem também essa preocupação, esse fator passa a fazer parte, então, do momento de coleta, do momento de armazenamento e do momento de recuperação. Não é algo que acontece que você para lá antes, e alguns ciclos colocam antes da coleta, outros colocam depois da coleta, como se você parasse, pronto, resolvi a privacidade e não vou mais. Não dá para ser assim. Então, ele ocorre em todos os momentos em que você está acessando. Veja, hein, nós estamos falando do acesso a dados, nós não estamos falando da questão ampla. Nós estamos falando do que acontece na perspectiva do núcleo sendo os dados. A base da nossa análise é os dados, são os dados, tá? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em privacidade, é um fator. Existem outros, como, por exemplo, a integração. Quando a gente fala em dados, é muito importante a gente se preocupar com a questão da integração desses dados. Então, a gente tem que saber que esses dados eles vão estar fragmentados em atributos. E o exemplo que vocês fizeram até agora, eu acho que deve ter deixado isso muito claro para vocês. Eu até fiz questão de fazer aquela observação na última síncrona, para que a gente pudesse resgatar essa questão da fragmentação dos dados. Então, quando a gente identifica o atributo, e algumas das análises que vocês fizeram, não foi exatamente correta, mas não tem problema, porque é parte desse processo de construção.
Algumas vezes vocês misturaram valor com a definição do próprio atributo. Porque quando a gente tem a tríade lá do dado, a gente tem o conjunto ao qual aquele dado pertence, quer dizer, a entidade semântica a qual ele pertence, qual é o atributo daquela entidade que ele representa, e, por fim, o valor que dá a essência a esse dado. Para que eu tenha o dado, não basta a classe, não basta a instância. Não basta a classe, eu preciso a instância. Então, ao contrário, né? Não basta a classe, eu preciso a instância. Não entendi, professor. Não basta a estrutura onde eu vou guardar esses dados. Eu preciso ter o valor para que esse dado se efetive, para que ele passe a existir. Então, aí eu passo a ter um dado. É por isso que tem a tríade. Qual é o conjunto ao qual aqueles dados diz respeito, qual é o atributo daquele conjunto que o dado diz respeito, e quando eu atribuo, então, o valor, que pode até ser zero, mas quando eu atribuo um valor, ele passa a ter uma tríade, então, semântica mínima, para que ele possa existir. Então, ele passa a ser um atributo daquele conjunto com este valor. Professor, de onde vem essa definição? Vem lá da computação. Vem lá da década de 70, Jordan, Code, Date. São vários autores que trabalharam nessa questão da definição do dado, e que muitas vezes na ciência da informação a gente abre mão e vê com olhos, às vezes, até um pouco mais complexos do que seria necessário. Mas, por que eu estou falando tudo isso? Porque essa fragmentação, ela só passa a ser útil, então, agora, quando a gente consegue integrar esses dados. Esses dados precisam estar integrados dentro de entidades, e essas entidades também são fragmentos. Elas fazem parte de outras partes mais complexas, que vocês viram lá também no nosso vídeo, quando a gente tratou dos fatores do ciclo de vida dos dados. Então, eu estou dando alguns exemplos aqui, eu nem vou dar todos, né? Então, privacidade, integração, qualidade, a qualidade dos dados. Então, alguns ciclos colocam qualidade como uma fase, um determinado momento. Mas a qualidade, ela precisa ser uma preocupação na coleta, no armazenamento. Se eu anotar lá no armazenamento de forma grotesca, de tal forma que eu posso perder a qualidade, porque quem for ler aquela informação vai perder, vai poder fazer uma interpretação errada. Eu posso anotar sem ter a preocupação de fazer o número certo. Eu posso perder as casas decimais. Então, isso tudo vai envolver a questão da qualidade. Eu preciso saber na coleta. Não precisa nem na coleta. A eficiência do sensor, a competência de quem está lendo, uma série de elementos que vão me permitir ter qualidade na coleta, qualidade na recuperação, qualidade no armazenamento, em todas as fases. Legislação, então preocupação com a legislação, mesma coisa, em todas as fases. Disseminação, eu preciso estar preparado, não basta ter esses dados registrados se eu não puder permitir que outros encontrem. A disseminação, professor, a disseminação eu não poderia estar, então, vinculando isso diretamente à fase de recuperação. Apesar de ela estar mais próxima da recuperação, ela também, e isso foi uma questão bastante, que deu muito trabalho para a gente lá no começo, porque ela também aparece na coleta. Por quê? Eu tenho que me preocupar lá com como ela vai ser disseminada desde a fase de coleta. Qual é o grau de granularidade do dado que eu estou coletando, se vai atender a minha necessidade informacional que está lá na ponta, depois da recuperação. Então, desde a coleta, eu preciso ter já preocupações. Eu preciso identificar, colocar rótulos, porque depois, na hora de disseminar, isso aqui vai ser necessário para que eu possa vincular via integração, para que eu possa entender. Tudo está amarrado, mas, na verdade, transpassa. Ela é comum a todas as fases, né? Comum no sentido de existir, porque ela tem suas preocupações próprias em cada fase. E preservação. Também é outra questão que muitas vezes é colocado como uma fase, como se houvesse um momento em que você para e fala assim, bom, agora eu vou preservar os meus dados. Vou me preocupar com a preservação. Não, a preservação ela é necessária desde a coleta, ela é fundamental na coleta. Se nós não tivermos preocupação na coleta, nós podemos perder dados que não são possíveis de ser recuperados nunca mais. Nunca mais vamos conseguir coletar aquele dado de novo. Então, nós temos que ter preocupação com a preservação dos dados na coleta, na forma com que nós armazenamos, qual é o suporte, como é feito. Da mesma forma que a disseminação está próxima da recuperação, ela... Perdi, Cadê? Já leio, peraí. Assim como a disseminação está próxima da recuperação, a preservação está próxima
do armazenamento. Mas não só. Se eu não tiver a preocupação da preservação na coleta e na recuperação, sim, porque eu tenho que saber como é que essa recuperação está disponibilizando esses dados para que eu possa, inclusive, preservar. Muitas vezes a gente preserva elementos da recuperação, porque eu posso ter aquilo vinculado a coisas que aconteceram fora dos dados. Explico melhor. Lembra quando eu falei assim, a gente tem que usar dados para transformar. Mas não é transformar só os dados, é transformar a nossa realidade, é transformar o mundo. Então, usar dados para transformar significa gerar ações. Então, eu gero resultados fora dos dados. Se essa fase de recuperação aqui não tiver esse cuidado de preservar, inclusive, como eu disponibilizei, o que havia de conteúdo, porque se isso ficar dinâmico demais, se isso ficar líquido demais, eu vou perder, inclusive, a sustentabilidade de tudo que foi ancorado naquilo. É um outro problema muito sério que a gente tem também. Por exemplo, os nossos periódicos, muitos dos nossos periódicos que hoje só estão disponíveis via online, às vezes mudam o endereço, mudam uma forma de acessar um determinado artigo. Só que ele já foi citado por N outros artigos que apontaram para aquele link. E aí você tem o link quebrado, você tem o vínculo quebrado. Ah, professor, mas para isso está errado. Agora existe o DOI. Sim, mas o DOI é uma solução justamente de preservação da recuperação, entendeu? O DOI é um recurso de preservação vinculado à recuperação. Quem disponibiliza quer garantir que você, por meio daquela chave, vai chegar naquele conteúdo. Então, é uma importante alternativa para que você possa resolver esse problema na recuperação dos conteúdos. Mas o DOI também é uma parte pequena dos artigos. Né? Muito do que a gente produz não tem DOI ainda. Muitos dos periódicos ainda não têm essa solução. Então, agora, quando a gente pensa no ciclo de vida, a gente pode pensar assim, nas fases. Então, são as 4 fases em que a gente tem os momentos que não são únicos. Então, por exemplo, eu posso estar fazendo a coleta e fazendo o armazenamento ao mesmo tempo. E posso estar ao mesmo tempo já disponibilizando essa informação. Então, eu posso estar coletando a temperatura, registrando isso num log e disponibilizando isso numa tela. Então, é a recuperação oriunda desse meu registro, que, por sua vez, foi originado na coleta, que está vinculada lá ao sensor. Professor, e o descarte? Muito do que eu coletei da temperatura eu nem registro, senão eu teria que coletar, eu teria que registrar segundo a segundo, e eu quero registrar de minuto a minuto, eu não preciso saber de segundo a segundo. Então, eu estou descartando aquilo já lá na coleta. Olha só que legal. Aí eu guardo isso num dispositivo, lá numa base de dados, onde eu tenho todos os dados do dia, minuto a minuto. Mas se eu for guardar isso todos os dias, vai ficar pesado. Eu preciso disso durante o dia, mas no outro dia eu já não preciso. Então eu já descarto isso e mantenho só um valor por hora, que vai ser persistido. Então é preocupação, entenderam? Então eu estou me preocupando agora com a fase de armazenamento, porque isso vai ser disponibilizado. E como é que isso está sendo disponibilizado? Eu estou mostrando agora aqui para um visor. Então agora eu consigo ter essa recuperação online, quer dizer, essa recuperação em tempo real. Legal, alguém pode estar vindo aqui e coletando, só que agora, em vez de ir lá no sensor, ele está coletando direto no meu dispositivo, ou ele pode ir direto na minha planilha. São formas de coleta, ele está coletando os dados. Eu é que estou permitindo a recuperação ocorre com a minha recuperação da minha base de dados. Professor, mas a minha base de dados, também quando eu fiz aquele armazenamento por dia, eu coletei dos meus... Sim, é por isso que é cíclico. Eu posso coletar das minhas próprias informações, entenderam? Porque eu permito a minha ação cíclica. Tá? É por isso que é ciclo de vida dos dados. E tudo isso ocorre com preocupações que devem estar presentes durante todos os momentos. Os principais: privacidade, integração desses dados, qualidade, direitos autorais, disseminação e preservação. Professor, por que a gente não identifica isso num determinado momento e coloca pequenas janelinhas em cada um deles, ou coloca, como alguns ciclos colocam, como externos, né, pegando ali recuperação e armazenamento? Porque, na verdade, quando a gente faz essas ações, por exemplo, de privacidade, ela tem características próprias em cada um dos ciclos, e são fatores que eles precisam estar ciclicamente sendo retomados, mas que eles não existem em um determinado momento específico.
Então, na verdade, é como se não fossem vinculados a um determinado tempo. Eu posso fazer o ciclo sem nunca me preocupar com privacidade. Estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? Ah, professor, mas seria uma irresponsabilidade. Tá, responsável ou não, eu posso fazer o meu ciclo sem me preocupar com privacidade. E garanto a vocês, tem muita empresa, muito dos dados que são armazenados não se preocupam com a privacidade. Tá? Eu posso fazer isso tudo e não me preocupar com a integração. Tem muitas bases de dados que não são integradas. Haja vista aí a dificuldade que a gente tem de obter informações da própria instituição que a gente atua. A qualidade dos dados. Eu posso não me preocupar com a qualidade e o ciclo acontecer do mesmo jeito. Eu posso não me preocupar com a disseminação e aquilo se transformar num arquivo morto que ninguém vai acessar. Eu posso não me preocupar com a preservação e deixar aquilo armazenado num disquete e nunca mais ninguém vai acessar também, porque perdi. Os dados não se preservaram. Mas eu fiz o ciclo. Eu atuei, eu gerei entregáveis, o ciclo aconteceu. Agora, ele só ocorre se eu tiver um momento em que eu estou obtendo os dados, eu estou armazenando esses dados, eu estou permitindo a recuperação desses dados. Se eu não tiver pelo menos essas 3 fases, não há o ciclo. Essa é a diferença entre as fases e os fatores do ciclo de vida dos dados. Tá certo? Inclusive o descarte, que eu sempre deixo por último, mas não menos importante. Tá? Eu já falei até mais do que eu tinha pretendido, mas este é o conceito de ciclo de vida dos dados. E por que a alfabetização em dados e as fases, né? E a gente vê isso agora aqui, então perdemos tanto tempo aqui refletindo sobre isso numa disciplina de data literacy. Ciclo de vida dos dados não é um fim em si, ele é uma estrutura, é um frame que me permite pensar no processo de forma estruturada. Nem todo mundo gosta disso, mas ajuda a gente a perceber determinadas especificidades, por exemplo, de projeto, de ações, de competências necessárias, até para identificar qual é o nosso papel naquele processo. Eu posso estar mais próximo, por exemplo, da coleta de dados. Eu posso estar mais próximo, se eu sou um cara mais da tecnologia, eu vou estar atuando muito mais próximo da fase de armazenamento, cuidando do banco de dados, administrando o banco de dados, fazendo a interface entre os bancos de dados e os processos de coleta e de recuperação e assim por diante. Ou eu posso ter algumas características que, por exemplo, eu sou péssimo, né, que é a construção de interface. Então, se eu sou um bom web designer, se eu sou bom para usar cores, fontes e conseguir identificar como transformar aquele conteúdo de uma forma mais palatável, mais didática, mais fácil de ser interpretada, eu vou estar atuando mais na fase de recuperação, permitindo essa construção. Ou, mesmo se eu tenho um domínio maior do contexto, eu conheço melhor a necessidade informacional, eu posso estar atuando aqui mais na recuperação também. Né? E todos nós atuando em conjunto para saber como é que isso é feito lá no descarte. Então, quando a gente pensa agora na alfabetização, eu tenho que estar atento, porque lá na definição da alfabetização em dados, se fala em ler os dados. Então, a gente vai estar muito próximo da coleta. É aquela minha interpretação dos dados. Eu estou coletando. Quando eu falo em coleta, cuidado para não cair na especificidade. Não significa que eu estou usando só um sensor, só obtendo dados novos. Eu posso estar obtendo dados de outros ciclos. Eu posso estar obtendo dados, e muitas vezes é isso que acontece, de outras coletas, armazenamentos e recuperações que me foram permitido acesso. Então, eu vou estar lendo. Então, eu vou ter que me preocupar com questões de privacidade, integração, qualidade, legislação, disseminação, preservação, tudo, mas eu vou estar, não que eu não esteja nas outras também, mas o foco principal vai ser na fase de coleta. Quando a gente fala lá na definição de alfabetização em dados, em tratar esses dados, a gente vai estar muito mais próximo do armazenamento. Então, é aquele cuidado que a gente vai ter em como armazenar, registrar. Não que a gente não saiba sobre a coleta, não que a gente não saiba sobre a recuperação, porque tudo está interligado. Mas, naquele momento, com aquelas tarefas mais vinculadas ao armazenamento, vão estar mais próximas do fato de tratar, vinculado à alfabetização em dados. E se eu estou falando em comunicar, é porque eu estou construindo recuperação, entenderam? Estou permitindo, estou construindo disponibilizações desses dados. Então, eu vou estar mais próximo da recuperação.
Percebem por que é importante a gente ter essa estrutura de fundo, para a gente poder identificar quais competências eu preciso trabalhar mais. Aonde eu quero atuar? Hoje, ninguém faz nada sozinho, então a gente não precisa querer dar conta de tudo sozinho, é muito difícil. São muitos conhecimentos necessários, então eu posso ter a ajuda de outros. Eu estava dando o exemplo do navegador, ele tem lá o auxiliar dele que está indo lá e lendo o medidor de tempo, então a ampulheta. Tem um outro auxiliar que está lá fazendo a medida da velocidade, jogando o baldinho no mar, contando o número de nós dentro de um determinado intervalo de tempo e assim por diante. E ele vai ter, inclusive, ele pode ter, inclusive, um auxiliar que está registrando isso no livro para ele pode fazer só a coordenação disso tudo. Então, na verdade, a gente não faz mais nada sozinho. Então, você não precisa saber todas as funções estatísticas. Você não precisa saber como obter uma planilha Excel a partir de um PDF. Calma, alguém pode fazer isso para você, alguém pode te ajudar, mas você precisa saber que isso dá para fazer, que isso é simples. Você precisa saber que não precisa saber a fórmula, mas você pode saber que isso dá para fazer no Excel. O que aquilo significa? Por que aquela linha? Então, vamos pegar o exemplo que a gente usou na disciplina, o porquê da linha, as vantagens, as informações secundárias que eu posso tirar dali, o potencial de transformar que aquela função me permite. Eu não preciso saber a função, eu não preciso saber entender, destrinchar aquela função, mas eu preciso. Então, tudo isso vai estar mais próximo da função de recuperação, a minha capacidade de comunicar. Então, a ideia foi usar as fases do ciclo de vida dos dados para que a gente possa entender os 3 grandes pilares da definição, que nem é nossa, né, da definição de alfabetização em dados, que é ler, tratar e comunicar. Então, quando a gente fala que é alfabetização em dados, ou seja, se eu tenho que estar preparado para ter acesso àquela fonte, né, aquele meio onde eu tenho, então, dados à minha disposição, eu tenho que saber ler aqueles dados, tratar aqueles dados e comunicar a alguém, gerar entregáveis. Se eu pensar agora nos dados, eu vou ter pelo menos essas 3 fases principais. Eu tenho que ter competências mínimas e necessárias o suficiente para que eu consiga atender a minha demanda sobre ler os dados, ou seja, como coletar os dados, como obter os dados, identificar uma fonte, a proveniência. A professora Márcia foi muito feliz quando explicou isso para vocês de uma forma didática. Como entender a importância disso, de onde veio, qual é o fluxo documental que sustentou isso, de onde isso veio. A gente poderia ter trabalhado isso, a gente precisaria de umas 3, 4 disciplinas para trabalhar isso mais a fundo, mas é muito rico. Por isso que a gente está falando que a ideia é desenvolver em vocês a motivação para que vocês busquem mais sobre cada um desses elementos. Uma vez tendo isso, ao ler, eu vou ter que ser capaz de identificar o que são, como aquilo é composto, quais são os atributos que estão aqui envolvidos. Não ficar só no valor dos dados, no valor ali, no conteúdo final dos dados. Eu tenho que saber como é que aquilo está estruturado minimamente, mesmo estando já numa construção. Alguém permitiu a recuperação daqueles dados. Eu fui lá e fiz a coleta. Fazer essa coleta é ler esses dados. Armazenar esses dados. Então, eu vou guardar isso numa planilha, vou mandar isso no meu setor lá de TI, vai guardar isso no banco de dados. Como vai ser isso? É de forma contínua? Ou é um projeto? Isso tem vídeo lá explicando. Então, tudo isso eu preciso saber. Isso não é alta tecnologia. Eu não preciso ser geek. Eu preciso saber o suficiente para atender essas demandas. Isso nos permite, então, perceber a essência da alfabetização em dados. E com o viés, com o olhar agora da alfabetização em dados, nós temos ler, tratar e comunicar. Não tem 2 pontos ali, né? Após ler e tratar, comunicar. Né? Acho que foi assim que eu quis dizer. Bom, o que significa isso, então? Agora vamos para esse momento de comunicar. Eu já sei ler e já sei tratar. O que significa comunicar? Gerar entregáveis. Eu tenho que fazer com que ou eu mesmo, mas com outras, agora com outro nível de abstração, ou outros atores precisam desses conteúdos para
gerar ações, para mudar alguma coisa, ou incorporar um conhecimento, ou seja, eu preciso transformar. Então, como é que eu faço isso? Pode ser por meio de relatórios, por exemplo, interpretações, né? Ou visualizações. Então, existem áreas, existem disciplinas, existem pesquisas amplas e muito vastas sobre como é que eu construo visualização desses dados. Porque esses dados, eles têm aquele formato, como eu disse para vocês, em sua grande maioria, ele vai se apresentar num formato amargo, num formato de difícil de gestão pelo ser humano. Transformar aquilo em algo palatável significa trazer elementos semânticos que trazem uma síntese daqueles dados de acordo com a necessidade informacional. Então, eu direciono o olhar só para aquilo que eu quero. É só lembrar daquela, por exemplo, daquela categorização que eu faço dos clientes a partir da periodicidade e da atualidade das suas relações com a minha empresa. Quando eu classifiquei aqueles clientes, eu peguei milhões de linhas e agrupei em cada um daqueles espaços do meu gráfico. É um olhar direcionado, então é um acesso agora direcionado a esses dados. Eu posso ter, inclusive, as duas coisas. Eu posso ter relatórios com visualizações. Mas são duas coisas complementares. Então, é o relatório, onde eu tenho uma interpretação, uma descrição, um relato, e eu tenho a possibilidade de construir acesso direcionado a esses dados. Eu estou vendo os dados, é diferente do relatório, né, onde eu tenho a interpretação. Eu tenho a visão desses dados, só que é uma visão direcionada, não é o dado cru. Eu estou olhando a partir de uma lente que alguém fez. Eu estou olhando os agrupamentos que alguém decidiu como seriam feitos. Por isso que é muito importante. Vocês, enquanto consumidores de informação, não podem simplesmente confiar num gráfico só porque ele foi feito por uma máquina, porque, na verdade, a máquina só executou instruções que alguém lhe passou. Então, aqueles dados podem ter sido construídos com uma agenda, com uma intenção. Eles sempre terão sido construídos com uma intenção. É aí que entra a questão também da alfabetização em dados. Então, quando eu for ler, eu tenho que saber. Então, é por isso que eu tenho que saber fazer, para poder saber ler. Eu tenho que saber que aquele agrupamento, na verdade, foi a máquina que fez, mas a mando de alguém.